Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb. Vocês viram na aula passada sobre atração e repulsão entre cargas, né? Então, vocês viram que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Hoje nós vamos ver, então, como calcular essa força de atração e repulsão, que é a força elétrica. Então, sejam duas cargas pontiformes, o que são cargas pontiformes? São corpos carregados muito menores que a distância r que os separa. Então, sejam essas duas cargas pontiformes de cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância r. Então, eu tenho um vetor R aqui que une essas duas cargas. Na direção que une essas duas cargas, então, reparando que Q1 está na origem do sistema, nós temos um vetor unitário, que é chamado de versor R chapéu. Esse vetor unitário, ele tem o propósito de mostrar uma direção e um sentido, né? Então, por isso que ele é colocado na direção que une essas duas cargas. Considerando que o nosso objeto de estudo seja a carga Q2, então nós queremos saber qual é a força que age sobre Q2 devido à presença de Q1. Então, como vocês viram, essas cargas elas exercem forças umas sobre as outras. Como eu coloquei aqui que essas duas cargas têm o mesmo sinal, vocês sabem que vai ter uma força de repulsão. Então, Q1 exerce uma força sobre Q2 de repulsão e Q2 exerce uma força de repulsão em Q1. Então, a gente sabe que tem um vetor aqui, no qual esse vetor F12 é a força que Q1 exerce em Q2, certo? Bom, Coulomb, em seus experimentos, descobriu que o módulo dessa força que uma carga exerce sobre a outra é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Então, ou seja, quanto maior for a distância que separa essas cargas, menor é a atração ou a repulsão entre elas. Da mesma forma, ele descobriu em seus experimentos que essa força ela é proporcional ao produto dessas cargas, né? Então, se você aumenta as cargas, né, o valor dessas cargas, você vai ter uma força maior. Bom, então, com os experimentos de Coulomb, a gente chega à lei de Coulomb, né? A gente tem, então, que o módulo da força elétrica é dado, então, por uma constante, isso daqui é um K minúsculo, multiplicado pelo módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, né, a distância que separa essas duas cargas. Reparem, pessoal, que está em módulo, por quê? Porque Q1 e Q2 podem ser positiva ou negativa, então por esse motivo o módulo. Mas se a gente quiser, então, calcular a lei de Coulomb vetorial, a gente vai ter isso daqui. O que significa, então? O vetor da força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por R ao quadrado, na direção de R chapéu. Então, reparem uma coisa. Quando a gente está analisando a parte vetorial, o que a gente vê? Que a força elétrica ela vai estar sempre na mesma direção do versor, ou seja, na direção que une essas cargas. Só que como essas cargas elas podem ser positiva ou negativa, então você pode ter a força elétrica na mesma direção do versor e na direção oposta ao versor, que foi o que eu desenhei aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente tem duas cargas de mesmo sinal, a gente sabe que essas cargas se repelem. Então, a força que a primeira carga exerce na segunda carga vai ter a mesma direção, né, o eixo horizontal, e o mesmo sentido do versor R chapéu. Por outro lado, se a gente tem
cargas de sinais opostos, a gente sabe que essas cargas vão se atrair. Então, o que que acontece aqui, ó? O vetor F12, né, que é a força que Q1 exerce em Q2, vai ter a mesma direção de R chapéu, mas sentido oposto a R chapéu. E aí é por isso que tem o sinal negativo aqui. Da mesma forma, né, aqui em cima, a força que 2 exerce em 1 também fica negativa porque é contrário ao versor R. E aqui, essa daqui é positiva, né? A força que 2 exerce em 1 é positiva porque tá no mesmo sentido do versor. Então, o que que significa isso, gente? Se vocês estiverem fazendo as contas e você vê que essa força elétrica deu negativa, significa então que a força, na hora que você for desenhar a força elétrica, ela é contrária ao versor R chapéu, certo? É importante, pessoal, dizer que a lei de Coulomb, ela obedece ao princípio de ação e reação, ou seja, a força que 1 exerce em 2 é igual à força que 2 exerce em 1. O que muda é o sentido dessas forças, né? Elas são contrárias, mas elas têm mesmo módulo e mesma direção, tá? Bom, a lei de Coulomb que eu apresentei para vocês descreve a interação entre duas cargas pontiformes. Quando a gente tem mais de duas cargas pontiformes e nós queremos calcular a força total que é exercida sobre uma determinada carga, nós temos que fazer a soma vetorial de todas as forças que atuam nessa carga devido às outras cargas. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Por exemplo, eu quero saber qual é a força total exercida na partícula 1. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a partícula 2, então se a gente imaginar que essa partícula aqui é positiva, essa é negativa, essa é positiva e essa é positiva, o que que vai acontecer? Eu tenho que analisar os pares. Então, eu sei que a partícula 2, ela vai exercer uma força de atração na partícula 1. Então, eu vou ter um vetorzinho aqui. A partícula 3, como as duas têm o mesmo sinal, vai ter uma força de repulsão. Então, ou seja, né, essa daqui vai estar repelindo a partícula 1. A partícula 4 é positiva, então ela exerce também uma força de repulsão na partícula 1. Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu vou ter uma distância entre elas e eu tenho, então, uma força aqui de repulsão devido à carga 4. Isso daqui, como que a gente resolve? Por uma soma vetorial. Então, ou seja, a força que 2 exerce em 1, mais a força que 3 exerce em 1, mais a força que N partículas exerce na partícula 1, vai me dar a força total exercida em 1, ou força resultante. Algumas vezes eu posso falar força resultante, tá? Bom, usando esse princípio, nós podemos utilizar a lei de Coulomb para qualquer conjunto de cargas. Uma coisa interessante para eu falar é o seguinte: se as cargas não estiverem localizadas na mesma linha, nós temos que montar um sistema de coordenadas, né? Então, vocês veem que aqui as cargas, elas não estão na mesma linha da partícula 1. Então, nós teríamos que montar um sistema de coordenadas para poder calcular a força total exercida. Eu vou fazer alguns exercícios desse tipo, tá bom? Bom, gente, qual seria a estratégia para solução de problemas que envolvem a lei de Coulomb? Bom, para a gente saber a força total ou força resultante que age sobre uma partícula carregada que está cercada por outras partículas carregadas, primeiro a gente define claramente qual é a partícula que nós vamos investigar. Então, nesse caso, a partícula 1, né? Depois a gente calcula o módulo das forças que as outras partículas exercem sobre a partícula escolhida. Então, a gente utilizaria essa equação aqui, calculando então a força que 2 exerce em 1, a força que 3 exerce em 1 e a força que 4 exerce em 1, tá? Depois, a gente desenha os vetores que representam essas forças. Então, primeiro a gente calcula o módulo e depois a gente faz o desenho aqui das forças
que cada partícula exerce na partícula escolhida. E, por último, a gente soma vetorialmente essas forças. O resultado dessa soma vetorial é a força total que nós estamos procurando. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer alguns exemplos, nos quais eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa soma vetorial. Vocês já aprenderam em outras disciplinas, mas eu vou retomar com vocês, tá bom? Bom, por hoje é só. Agora vocês assistem os exemplos resolvidos, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem no chat do Teams ou no fórum do Moodle. Até mais!